Imagina um confronto épico entre duas forças mais destrutivas dos quadrinhos. Doomsday, o terror indestrutível da DC, e o Juggernaut, a força imparável da Marvel. Mas se esses dois titãs se enfrentassem, quem sairia vencedor? E será que essa batalha seria realmente equilibrada? Vamos explorar então essa luta e descobrir a verdade por trás desse embate colossal. Doomsday, conhecido como uma criatura que matou Superman, é uma máquina de destruição genética da DC, com uma origem marcada pela morte e também ressurreição. Ele se torna cada vez mais forte, cada vez mais que ele renasce. Do outro lado, temos o Juggernaut, o implacável Caim Marco da Marvel, que encontrou um poder místico da Rubi do Cyttorak, se tornando uma força verdadeiramente imparável. Mas será que essa força ela é suficiente para enfrentar o Doomsday? Bom, vamos então analisar cada detalhe e ver o porquê, no final, o Juggernaut não teria chance alguma contra o Doomsday. O Juggernaut ele possui várias vantagens, que tornam uma ameaça formidável em qualquer batalha em si. Uma força praticamente ilimitada, quando está em movimento. O Juggernaut ele é imune a danos físicos, mágicos e psíquicos também. Uma vez em movimento, nada pode deter o Juggernaut. Doomsday também tem as suas vantagens, e elas são incrivelmente devastadoras. A regeneração e evolução. Doomsday pode se regenerar e evoluir para superar o que o matou anteriormente. Isso torna ele praticamente imortal, cara. Doomsday possui uma força monstruosa que rivaliza com a do Superman. Ele pode se adaptar rapidamente a qualquer forma de ataque e se tornar resistente a ela. E por que o Doomsday venceria o Juggernaut? Primeiro que a resistência e a regeneração é um fator. Embora o Juggernaut seja praticamente invulnerável, o Doomsday ele pode se regenerar e evoluir continuamente. Mesmo que o Juggernaut ele consiga causar algum tipo de dano, o Doomsday ele vai se adaptar e voltar também ainda mais forte. Força adaptativa. O Juggernaut também ele é imensamente forte, mas sua força ele tem certos limites ali sem estar muito upado, em uma comparação com a capacidade do Doomsday de se adaptar e superar qualquer força aplicada contra ele. Ou seja, se a força do seu inimigo estiver com a capacidade de destruição de um planeta, por exemplo, o Doomsday ele vai se adaptar a essa força e além de ficar mais forte, ele vai ficar também mais resistente conforme a força é aplicada a ele. Experiência em batalhas. Doomsday ele foi criado e também moldado através de inúmeras mortes, cada vez retornando mais forte e resistente também. A sua experiência em batalhas fatais é vastamente superior. Ou seja, Doomsday ele tem muita experiência, muito mais experiência lutando contra inimigos mega fortes, como Superman, Darkseid, as Tropas dos Lanternas, Inferno em si, a Liga da Justiça também e outros. Não que o Juggernaut ele não tenha experiência, não, muito pelo contrário. Ele já enfrentou até pesos pesados como o Hulk, Thor também. Agora, é lógico que seria uma luta com devastações insanas. Por exemplo, o Juggernaut ele já quebrou o poderoso Estranho, um ser que pode rivalizar com Galactus em poder. Outra capacidade do Juggernaut também é nocautear o Shakar, o filho do Hulk, em uma luta física com apenas 3 socos. E quando o Juggernaut estava possuído pelo Trion, além de ter o poder dessa entidade aí, ele também ainda tinha o poder do Cyttorak. O Juggernaut ele foi capaz de esmagar fisicamente as dimensões, rasgando o próprio espaço e tempo. O poder da explosão óptica do Ciclope, que pode facilmente destruir um pequeno planeta, foi capaz de atingir o Juggernaut, mas sem sofrer nenhum tipo de dano, e mesmo rindo também da situação após ser atingido. Só que claro que o Doomsday ele tem a capacidade de destruir uma área da Zona Fantasma também, cujo é uma mesma dimensão que faz parte do multiverso e também da própria esfera dos deuses. E como comparação também, se a gente for pegar o Superman também, ele já poderia também destruir a Zona Fantasma. O Doomsday também destruiu uma explosão de 1 milhão de bombas nucleares. 1 milhão de bombas nucleares causaria uma destruição total ao planeta. O mesmo Doomsday que demonstrou resistências para aguentar raios como o Darkseid, que pode apagar séries das existências, mandar as pessoas ou seres para outra linha do tempo, viagem no tempo, enfim, vários outros fatores. Ele tocou também 4.035 socos do Superman seguidamente, e o próprio Superman ele afirma que o Doomsday poderia destruir o planeta, e para reforçar a capacidade também do Doomsday ao dar um soco no Superman, ele também afirmou que o Doomsday socar ele com mais força do que qualquer outro ser que ele já chegou a lutar antes, e nocauteou também a Mulher Maravilha com apenas um único chute.
Em algum momento, Superman enfrentou os vilões mais perigosos do universo DC, mas poucos foram tão poderosos e também aterrorizantes quanto o Doomsday. O Doomsday ele é o único inimigo que não pode ser derrotado, independentemente da força física usada contra ele. Mas na verdade, não é a força do Superman que é necessária para vencer o Doomsday, e sim o símbolo da esperança que o Superman ele representa. Em Action Comics Presence Doomsday Especial, encontramos o Doomsday no inferno, após ter sido morto em Dark Crisis Infinite Hits, Crise Infinitas Terras, né? E lá ele prova ainda ter uma grande ameaça e quase escapando do inferno para retornar à realidade, apenas para ser interrompido por uma força inesperada, a esperança, que inclusive, e de novo, né, reforçando aqui, o inferno também faz parte da esfera dos deuses. Ou seja, se o Doomsday ele tem a capacidade de oferecer o perigo ao próprio inferno em si, o Doomsday ele tem a capacidade de quebrar, destruir ali o reino inteiro da esfera dos deuses, cara. É um negócio bem absurdo. O Caçador de Marte também usa a esperança para poder vencer o Doomsday. E nessa mesma HQ que eu estou citando para vocês agora, vemos o Doomsday destruindo absolutamente tudo no inferno. O Doomsday ele é um ser que pode se regenerar após ser morto, independentemente do ferimento, e até se tornar imune ao que matou originalmente. Isso é um problema para o próprio inferno em si, né? Pois toda vez que ele é torturado até a morte, ele simplesmente volta, chegando então ao ponto de dominar os seus carcereiros, né? São os caras que tomam conta ali da prisão. Doomsday se torna tão poderoso que quase escapa do inferno para poder retornar à realidade. E a única coisa que impede não é a força física em si, mas sim a esperança. Como o inferno é um lugar metafísico, ele funciona com base na crença. Se os habitantes acreditarem que o Doomsday ele é forte o suficiente para escapar do inferno, então ele vai escapar. Ou seja, se quiser que o Doomsday ele fique preso ou não naquele lugar, ele vai ficar ou não vai ficar. Basicamente funciona assim para poder, se você quiser selar ou prender o Doomsday em algum tipo de lugar. O Doomsday ele está preso no inferno por um mundo de almas esperançosas, né? À medida que o Doomsday ele destrói o inferno, os habitantes do inferno eles começam a acreditar que ele é forte o suficiente para fazer o que quiser. O ponto de virada no Doomsday especial, na HQ, né, ocorre quando o Caçador de Marte ele clama por todas as almas torturadas do inferno e implora que tenha esperança de que o Doomsday ele possa ser interrompido. Essa esperança permite então que as almas presas criem um muro impedindo a fuga do Doomsday e impedindo que ele possa devastar e destruir as pessoas da Terra. Embora a história ela deixe argumentada ali, né, que os habitantes do inferno não têm esperança, o conto vem no próprio primeiro dos caídos, o governante do inferno. Em Sandman, né, que é um dos perpétuos também, que faz parte ali, que engloba também a esfera dos deuses, o sonho dos perpétuos disse uma vez ao Lúcifer que os sonhos são necessários no inferno para inspirar a esperança. Então dá a entender que o primeiro dos caídos, que está lá no inferno em si, é apenas tendencioso em suas afirmações. O símbolo de esperança do Superman é o que consegue proteger Metrópolis de outro ataque do Doomsday, e não só força. Não há dúvida de que o Superman ele é forte. Ele já foi retratado como capaz de mover planetas inteiros e lutou contra deuses literais. Superman já sustentou toda a criação com a sua força absurda, mas apesar da sua incrivelmente força absurda do Superman, né, a sua força física nunca foi suficiente para realmente vencer o Doomsday, né? Inclusive ele já morreu pro Doomsday. Então é uma observação muito grande de se colocar aqui. Força nem sempre é tudo. E por isso que o Doomsday ele é o único vilão do Superman que ele teme, que ele vê ali e fala: cara, enfrentar esse maluco aqui vai ser complicado. Porque apesar de toda a força física do Homem de Aço, o poder dele também não vai ser suficiente para vencer o Doomsday. Cada vez que o Superman ele lute contra o Doomsday, o Apocalipse ele sempre vai conseguir voltar mais forte do que nunca. No entanto, agora parece que o Caçador de Marte e o próprio Inferno encontraram uma maneira de derrotar o Doomsday sem precisar da força física em si. E o Superman ele é um dos personagens mais poderosos dos quadrinhos, mas seu poder vem do mais do que apenas força em si, né? Vem mais do que ele representa. O Doomsday ele prospera com a negatividade. A esperança é a maior fraqueza do Doomsday, porque vai contra a sua própria natureza.
Acontece, jovens, que o Doomsday, para ser contido literalmente, seria na base do selamento com a esperança, ou seja, a esperança está ligada a entidades mega poderosas do universo. Nesse caso aqui específico, no universo DC, The Presence. Apesar do Juggernaut ser muito forte, até mesmo com ups de poder, com a Joia do Cyttorak e outros também power-ups, ele ainda assim teria dificuldade de vencer o Doomsday, principalmente se o Doomsday se adaptar ao que o Juggernaut tende a oferecer. Ou seja, essa esperança literalmente seria uma única literal arma para poder prender ou derrotar um Doomsday com mais, entre aspas, facilidade. E mesmo a esperança, por exemplo, os humanos da DC, eles são capazes de criar esperança. Essa mesma esperança é capaz de criar a presença. E inclusive em Death Metal também foi criada a presença, né? Mostrando lá os humanos criando, tendo esperança para poder criar a The Presence, né? O Deus em si. O Doomsday até resistiu por um tempo a ser apagado da existência pela entropia no final dos tempos. Essa batalha duraria por horas, com certeza. Como efeito de comparação que tem dentro do próprio universo Marvel, o Hulk ele já teve alguns confrontos contra o Juggernaut. Em uma grande parte delas, o Hulk sempre se manteve à vantagem de vencer o Juggernaut, sempre mantendo em mente que a luta seria em um cenário catastrófico e também imenso. O Hulk, assim como o Doomsday, tem um maior fator regenerativo e também resistência no geral no seu próprio corpo. Muito mesmo. Mas ao ponto de ser tão alto que chega a ser um negócio absurdo. A única diferença, e também o problema ao mesmo tempo também, né, é a adaptação do Doomsday, que seria um trunfo para ele. Ainda também tem um fato aqui em Dark Crisis também, o Doomsday também foi influenciado pela Grande Escuridão, onde ele ficou também mais poderoso. Só que ele não fez tantos feitos assim nessa história, além de ter uma luta breve ali com o Superman e o seu filho John Kent, e logo depois foi derrotado. Enquanto o Juggernaut ele é uma força imparável, o Doomsday ele é uma força insuperável. A sua capacidade de adaptação, regeneração e evolução contínua o torna uma ameaça que Juggernaut simplesmente não pode superar. E é por isso que, em uma batalha entre esses dois titãs, Doomsday sairia vitorioso. E não se esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal para receber mais batalhas épicas como essa aqui. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.